Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta e o tema de hoje é Síndrome do Pânico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Algumas causas inconscientes, algumas causas conscientes e algumas causas transgeracionais. Vamos começar a entender um pouquinho essa parte emocional do processo. Então, você começa com uma leve preocupação, você pode ir de uma preocupação ao pânico? Pode. Ele pode ter uma escala de intensidade. Nem sempre direto se chega no pânico. Às vezes tem uma escala emocional. Porque uma leve preocupação é o que é preocupar? É pré-ocupar a mente antes da hora. Preocupação é diferente de ansiedade. Preocupação é quando você fica pensando no assunto, sendo que ele não importa mais. Então, por exemplo, você tem uma conta para pagar na segunda-feira que vem e você está trabalhando sobre um outro assunto ali e de repente vem, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma conta para pagar. Isso chama-se preocupação. Preocupação é o refletir sobre algo com certa insegurança, certo? Então, preocupação é uma coisa. Insegurança já é um grau de intensidade um pouco maior. A insegurança é uma preocupação, ou seja, é um refletir, sendo que você não precisava, só que com uma carga de insegurança, de medo. De medo. Só que é um medo leve. Certo? É um medo leve, que não compromete a tua convivência social no dia a dia. A insegurança não tem problema nenhum, ela é normal. E aí vem a emoção do medo. O medo é uma emoção que biologicamente ela é normal e até saudável, quando em equilíbrio, nos animais do ser humano. A emoção medo, ela faz você sobreviver. Sem medo, não significa que a pessoa tem coragem. Sem medo chama-se esquizofrenia. É uma doença. Significa psicopatia. O psicopata não tem medo, o esquizofrênico não tem medo. Entendeu? Então, não ter medo é doença. O que é coragem? Coragem é, apesar do meu medo, eu vou agir, eu vou enfrentar. Isso é coragem. Então, medo em equilíbrio não tem problema nenhum. Porque se você não tiver medo, você salta do prédio. Se você não tiver medo, você atravessa a rua sem olhar. Você coloca em risco a sua vida. Então, o medo é fundamental. Só que o medo em excesso vai travar você. Então, nós começamos com... Você pode ter uma leve preocupação. É o ocupar a mente antes da hora. Você pode ter insegurança, que é uma preocupação com certo medo. Você pode ter a emoção de medo. E você pode ter a última escala do medo, que é um medo mais, que é pânico, que é o descontrole do seu corpo. O pânico indica um descontrole do seu corpo. Indica que o tálamo e a amígdala cerebral, que está lá no centro do cérebro, existe uma região lá no centro dos dois hemisférios cerebrais, chamada amígdala, chamada tálamo. São duas regiões diferentes, mas que estão associadas ao pânico, ao medo o medo plus aí, o medo mais. Esse medo em excesso que te descontrola, que daí vem aquela sensação que parece que você vai morrer, vem aquela taquicardia, vem a palpitação, teu corpo pula, vem o tremor, parece que você vai desfalecer, desmaiar, você fica procurando inimigos invisíveis, você tentando achar algo, você acha que vai morrer a qualquer momento. Isso são os sintomas clássicos do pânico, que nada mais é do que um medo forte. Pânico é um medo forte, Gustavo? Pânico é um medo forte. Então você pode ter
Desde uma preocupação leve até o pânico, que é o medo mais. A preocupação é ocupar a mente antes do tempo, é o refletir. Por isso a pessoa fala assim, eu sou muito inteligente, eu penso demais, eu não paro de pensar. Isso é ruim, isso não tem nada de bom. Pensar em excesso não tem nada de bom. Além de desgastar, porque o pensar, ele gasta combustível. O pensar gasta combustível. Você pode pensar e você pode ter pensamentos. É diferente, tá? O ter pensamentos é você ficar remoendo. O pensar é diferente de ter pensamentos. A maioria das pessoas tem pensamentos. Ela não pensa. Qual a diferença, Gustavo? Se eu fico pensando, a conta que eu tenho para pagar na semana que vem, a conta que eu tenho para pagar na semana que vem, como é que eu vou fazer, a conta... Isso é ter pensamentos. Agora, se eu pergunto para você, se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que vai ser depois de amanhã? Para você me responder, você precisa pensar, que é diferente de ter pensamentos. O ter pensamentos é uma coisa, o pensar é diferente. O pensar faz o cérebro evoluir, aumentar, melhorar. O ter pensamentos só desgasta energia, vitaminas, hormônios, água, neurotransmissores e te envelhece e faz engordar. Quem pensa demais também pode engordar. Quem pensa demais pode ter depressão, porque o depressivo, ele precisa conversar com ele mesmo e se sentir depressivo. Então ele fica ali, tendo esses pensamentos. Você entendeu? Por isso que o meditar é uma das grandes soluções para a maior parte das doenças. A meditação, o yoga, a meditação faz com que você elimine esses ter pensamentos. É uma das técnicas mais comprovadas da medicina não convencional que cura a maior parte das doenças. É a meditação. Então, uma das primeiras coisas que alguém que tem crise de pânico ou depressão ou qualquer outra coisa, mas hoje nós estamos falando do pânico, é pensar seriamente e agir seriamente em fazer algo nessa área da meditação. Existem algumas técnicas, existem conteúdo de graça na internet, existem vídeos de graça no YouTube ensinando técnicas de meditação, existem locais onde tem o yoga que ensina meditação e outras áreas aí afins. É só você sair procurando, porque a meditação para ou diminui muito essa parte do ter pensamentos. Porque quando você tem pensamentos demais, você gasta vitamina B12, você começa a ficar carente de vitamina B12, você gasta glicose, ele consome energia. Por que eu suplemento com vitamina B12? Porque o meu trabalho faz com que eu pense muito, que é diferente de ter pensamentos. Eu pense muito porque o ato de ter pensamentos e o pensar, ele vai consumir muito combustível cerebral, vitaminas, minerais, etc, etc. Só que o ter pensamentos estressa o cérebro. O pensar evolui o cérebro. Evolui. Então quando eu estou atendendo um paciente, que eu tenho que ver a novela da vida dele na minha frente, e eu tenho que fazer tipo um detetive e procurar aonde está a causa do problema, eu preciso raciocinar, eu preciso pensar. E para isso eu gasto demais glicose, então eu vou sentir mais fome, eu gasto demais vitamina B12, eu gasto demais uma gordura que é formada, que o cérebro tem que ter, que é ômega 3. Então as pessoas que trabalham com raciocínio, se você tem uma profissão que você trabalha com raciocínio, que você tem que pensar, ou aquele indivíduo
que fica tendo pensamentos o tempo todo, síndrome do pensamento acelerado, tem muito pensamento, uma das formas de ajudar a equilibrar o cérebro é usar o ômega 3, em primeiro lugar, o ômega 3, a vitamina B12, é fundamental, e o magnésio. O ômega 3, a vitamina B12 e o magnésio, e existem específicos, por exemplo, o magnésio específico mais para o cérebro é o magnésio chamado treonato. Procure aí e comece a estudar sobre e saia procurando alguma farmácia de manipulação que faça, um nutricionista que possa te recomendar, um nutrólogo. Como que eu tomo o magnésio treonato? Entendeu? Precisa de alguém para fazer essa suplementação para você. A vitamina B12, a melhor que existe é a metilcobalamina. Você pode fazer sublingual, a metilcobalamina. E um ômega 3 de boa qualidade, que nem todos são. Você tem que procurar uma marca confiável para saber usar também. Então esses 3 são os nutrientes que também vai ajudar no processo do pânico. Então eu já falei 2 tratamentos aí, ó. Eu já dei 2 dicas de como você começar a se tratar. A meditação é fundamental. Não só para tentar resolver ou curar o processo, mas para amenizar a crise. Para amenizar a crise. É a meditação. O segundo é nutrir o cérebro com o que desgasta, com o que você consome demais, que é o ômega 3, que é a metilcobalamina, que é a vitamina B12, que é o magnésio treonato, que é o magnésio cerebral. Então esses são 3 nutrientes, mas eles não vão te curar. Você tomar esses suplementos não vai curar o pânico, não vai, de forma alguma. Não tem nenhum nutriente comprovado que cure o pânico. Para você resolver e solucionar de vez o pânico, você tem que saber a causa emocional que está disparando. Porque o pânico nada mais é do que um medo mais acentuado de algo que você não consegue solucionar na vida. Se eu perguntar para você, qual é o medo que você esconde? O que está lá escondido que é segredo, que ninguém pode saber? Geralmente isso aí envolve o pânico. Você entendeu? Qual é aquela sua insegurança? Qual é aquele seu medo que você esconde, que ninguém sabe? Será que é o medo de doença? Eu encontro muito em paciente medo de doença. Medo de doença. Eu encontro muito em paciente o próprio medo da morte, medo de morrer. Medo de morrer. Eu dificilmente encontro medo da morte em budista, dificilmente eu encontro medo da morte quem é espiritualista, da área, por exemplo, de Kardec, do espiritismo, mas eu encontro muito o medo da morte em católicos, em evangélicos e algumas outras religiões. Enquanto você não entender a morte e não estudá-la e o cérebro relaxar isso, você pode ter pânico, crises de pânico por medo de morrer. Então, quais são os medos ou qual é o medo que você esconde lá de você mesmo? Ou o que é que você vive na sua vida que está escondido que você não pode revelar? Essa é uma das grandes perguntas que te liberta para você começar a curar o pânico. Porque o pânico nada mais é do que você, metaforicamente, ter uma usina de energia nuclear, que é algo perigoso, e algo sai errado. Algo escapa. E aí acende todas as sirenes. Esse acender todas as sirenes é a crise do pânico. A crise do pânico vem quando, Gustavo? Vem quando eu estou vivenciando o meu medo? Não. Essa é o grande segredo dessa noite. Então, abra os ouvidos. Se você tem alguém que sofre de pânico, clica aí no aviãozinho que tem embaixo, esse triângulo aí, esse aviãozinho de papel,
e joga ele para quem está online, para quem tem crise de pânico, ou para você que conhece alguém ali que seja um amigo seu, um familiar, profissional, alguém que talvez precisa ouvir o que eu tenho para falar agora aqui. Então, manda ali para a galera. Escute com atenção, que esse é o grande segredo dessa live de pânico hoje. A crise de pânico não vem no momento que você está vivenciando o medo. Por isso que as pessoas falam, ela começou do nada. Eu estava feliz, eu estava bem, eu estava despreocupado, fazendo alguma coisa, atividade, e de repente, do nada, eu começo a sentir taquicardia, eu começo a sentir falta de ar, eu começo tremores, e todas as sensações de morte possíveis, e o pensamento fica em preto e branco, ou o pensamento fica acelerado. São as características do pânico. O pânico, a crise do pânico não vai vir quando você está vivenciando o medo que você tem. Não vai. Ele vem no momento que você relaxa o medo. Aquele medo que é a origem do seu pânico, escutem bem. O seu medo, a sua insegurança, a sua preocupação crônica que vem há anos, o teu pânico não começou agora. O teu pânico tem pelo menos 5 anos de origem. Pelo menos. Gustavo, a minha crise começou esse mês. Significa que a origem está lá atrás, no mínimo há 5 anos lá atrás. Ela não começou agora. Ela estava escondida e está lá para trás, lá para trás. Se não tiver na sua infância, se não tiver na sua vida fetal, existe um medo particular seu que muitas vezes o indivíduo esconde, ele não quer revelar, é algo secreto, é algo que para ele faz mal, ele não fala sobre isso. Pode ser pudor de sexo, pode envolver sexo, traição. Eu já encontrei pessoas que traíram e depois tiveram crise de pânico. Eu já encontrei temas relacionados a medo de doença, como eu falei anteriormente. Eu já encontrei medos relacionados à própria morte, como eu já falei antes. Mas pode ser vários assuntos. Não é só esses, pode ser vários, mas sempre tem um medo particular do indivíduo. E geralmente é uma coisa, não são várias. Pode ter várias possibilidades de diversos tipos de medo, mas para você, para o indivíduo, quando tem, é algo bem particular e específico. Geralmente é uma coisa só. É um medo particular seu. E a crise de pânico não vem na hora que você está tendo esse medo. Vem na hora que você relaxa o medo. Vem na hora que você tranquiliza esse medo, que já vem cronicamente. E ele pode vir da vida fetal, Gustavo? Pode vir da vida fetal. Em alguns casos que eu tratei durante 21 anos de profissão, eu encontrei em indivíduos memória de vida fetal, onde a mãe aconteceu um medo forte particular dela. Por exemplo, e às vezes coisas hoje bobas, tá? Então, por exemplo, eu já encontrei num indivíduo uma memória de vida fetal, lá do 5º mês de vida fetal, onde a mãe saiu grávida, com a barriga, e no meio da estrada ela caiu numa valeta, caiu num buraco, à noite, sem o marido, sem ninguém. Estava sozinha. E ali ela teve um grande medo. E aí, hoje em dia, nesse paciente, viajar de carro sozinho, viagens de carro, buracos, tudo isso pode ser gatilho que ativa o pânico dele. Só que ele não sabe. Porque há outro grande segredo: 100% das vezes esse medo particular ele é inconsciente. Você não está a par dele. A não ser que você pense e procure e faça uma terapia para saber o que é.
Porque a pessoa mesmo fala, começou do nada, Gustavo, eu não sei o que é. Eu não tenho nada na minha vida que eu estou vivenciando de forte medo. Então não é um medo consciente, real, algo aqui que você está vivendo todo dia. É algo escondido lá no seu fundo, lá no fundo. Muitas vezes é algo da vida fetal, então você não sabe. Mas tem algo. O cérebro não cria, não é um erro do cérebro, tá? As pessoas pensam, é um erro do cérebro. Não, não é um erro não. É algo real, é algo vivenciado. Ninguém pode sentir algo que nunca vivenciou. Sabia disso? Você não pode sentir algo que você nunca vivenciou. Sabia disso? Vou fazer um teste com você. Quero que você pense agora na cor Júpiter 147. Vem alguma cor na sua cabeça, bate pronto? Provavelmente não. Quando eu falo, pense na cor Júpiter 147, o que vem? Provavelmente não vem nada. Porque você nunca teve em Júpiter, você não sabe a cor de Júpiter, você não sabe qual é a cor 147. Se você não viveu, você não sente. Você entende? A gente só consegue sentir aquilo que a gente vivenciou. Então quando o indivíduo fala, eu estava no elevador e de repente do nada veio um medo de elevador, o medo não cai do céu, você entendeu? O medo ele não cai do céu. Você tem que ter vivido alguma coisa lá para trás. E às vezes coisa está no inconsciente que você não lembra conscientemente, porque foi na vida fetal, porque foi no momento do nascimento, porque foi nos 3 primeiros anos de idade que você realmente não vai lembrar nada conscientemente. A maioria das pessoas só começa a ter memória consciente depois dos 5 anos de idade. Então você não tem esse registro consciente, mas está lá. Por isso que para curar, você tem que fazer uma terapia que vá lá para trás. Vai na sua primeira infância, que vai na sua vida fetal, que vai no seu momento de nascimento. Que terapias são essas? Então, tem várias técnicas. Hipnose, regressão, a minha própria tratamento que não precisa hipnotizar, que não precisa fazer regressão, nada disso. Então, você tem que, para resolver, Gustavo, tem como curar o pânico? Lógico que tem. Lógico que tem. Como resolver 100%. Eu já tive com 22 anos de idade, com 24 anos de idade, eu tive um episódio de crise de pânico muito forte. Tratei, descobri o que era, nunca mais tive. Então, é possível ficar totalmente livre do pânico? Lógico que é possível. E às vezes mais rápido do que a pessoa imagina. A pessoa acha que vai ficar em tratamento 6 meses, 1 ano, 2 anos. Às vezes não precisa disso. Tem técnicas rápidas que chegam lá na origem desse medo particular da pessoa mais rápido. Certo? Beleza?